De volta com o nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje um grande amigo, um empresário da cidade, do ramo de comunicação, Valdir Carleto, contou um pouquinho do despertar da sua vocação, né? Grande vocação como comunicador. E depois os primeiros jornais, as primeiras dificuldades, como é conciliar o trabalho de bancário, né? E ousar no mundo da comunicação, como ele fez de forma muito brilhante, até chegar num dos maiores jornais da cidade, realmente tendo sua consolidação como dos jornais mais importantes da cidade, até a sua fase de deixar o jornal, né, a parte de jornal, e ficar só no meio de comunicação revista, é isso? Hoje, a Carleto só se dedica a revistas. Só revistas. Então, me fala um pouquinho em 2002, foi a revista Guarulhos que nasceu? Em 2002 nasceu a revista Guarulhos, ainda no Grupo Olho Vivo. Conta essa experiência da revista Guarulhos, como é que ela se transformou, depois ela se transformou em RG. Depois se transformou em RG, que é uma forma abreviada, né? Isso. Um pouco antes da revista Guarulhos, surgiu por aqui a revista Novitar. Lembro. Né? Como filial de uma revista que já existia em Sorocaba. E aí o Marcos Blasio, que trouxe essa revista para a cidade. E nós ficamos, confessadamente, um pouco incomodados. Como é que nós, que estamos no jornalismo da cidade há tantos anos, não fizemos uma revista e vem alguém de Sorocaba para fazer uma revista aqui? Verdade. Né? Então, nós achamos que era o momento de nós entrarmos nesse... Então, o pioneirismo foi dele. Aliás, antes tinha havido a revista Siga, né? Que é do Antônio Veronese, que circulou durante muitos anos. Depois ele teve a Tribuna de Guarulhos e aí saiu do ramo totalmente. E achávamos que tinha que ter uma revista da cidade. Alguns anunciantes cobravam isso. Poxa, eu quero um anúncio com uma plástica mais bonita, né? Quero mostrar esse imóvel, as cores, quero mostrar esse imóvel com as cores de uma roupa, né? E no jornal, a qualidade de impressão do jornal é inferior à da revista. Sem dúvida. Então, nós lançamos a revista Guarulhos com a pretensão de que fosse uma revista mensal. Mas nós não conseguimos o apoio publicitário suficiente para que ela fosse mensal. Então, a Novitar era bimestral e a nossa também bimestral, ficou por muito tempo assim. A revista Guarulhos. A revista Guarulhos. Até que nós saímos do Grupo Olho Vivo, eu e o Fábio, criamos a Carleto Editorial, já com a pretensão de fazer a RG, aí sim virar mensal. Ainda assim demorou um tempo para que ela passasse a ser mensal. Você tem um exemplo da RG aí para mostrar? Sabe? Essa é a RG mais recente, agora do mês de janeiro. Onde as pessoas encontram essa revista? Ela é distribuída em 120 e poucos condomínios da cidade e também no comércio. Bacana. E com um diferencial de comércio, assim, ela é distribuída em padarias e restaurantes também, como as outras nossas publicações, mas ela é deixada muito em salas de espera, de clínicas, consultórios, isso é o perfil da revista. laboratórios. O jornal não tem essa característica de permanecer no ela lugar, tem né? o que nós chamamos de uma perenidade. É verdade. Né? Às vezes você vai no dentista um ano depois e enquanto aguarda a sua vez, você pega lá um exemplar e a revista, um ano depois, ela continua atual. Né? É verdade. Foi um sucesso e até hoje realmente teve uma projeção na cidade muito importante, mas vocês não ficaram contentes só com a RG, criaram o Weekend também. Pois é, esse é o projeto do Fábio. Foi 2009, é o 2009. Quando nós saímos do Grupo Olho Vivo, no contrato de decisão da sociedade já constou que nós poderíamos nos estabelecer com uma revista com periodicidade até semanal. Né? Então já existia esse plano de fazer uma revista semanal em Guarulhos. Achávamos que o porte da cidade já reclamava a existência de uma revista semanal. Para difundir as coisas que você tem que divulgar com data certa. O que vai acontecer nesse fim de semana no Teatro Adamastor, no Teatro Nelson Rodrigues. Está vindo um show que vai ser apresentado no Bosque Maia. Tinha que ter uma revista que falasse dessas coisas. Tinha que ter a agilidade de uma revista semanal. Então aí aceitei o desafio de fazer uma revista semanal, porque eu já estava aposentado no banco e achando quando saí do jornal que eu queria trabalhar menos, mas o Fábio, com a sua juventude, com o seu idealismo, queria fazer a revista semanal da cidade e eu apostei a ficha junto com ele. E estamos aí fazendo 50 edições por ano. Tem exemplo da Weekend? Tem aqui. E onde você encontra a Weekend? A Weekend é distribuída em mais de 140 condomínios, né? E bastante no comércio, de restaurantes e padarias. Nos locais onde há um grande fluxo de pessoas. São 15 mil exemplares por semana. Eu acho que você de Guarulhos é difícil não conhecer, se não as duas, né, a revista, pelo menos uma delas. A Weekend, a RG é fantástica, conteúdo, tudo, mas o Weekend tem esse dinamismo, né? Essa coisa de você ter a informação no momento certo que você precisa. Exato. E ela reúne todas as informações do que acontece na cidade naquela semana.
pela sua característica, ela tende a ser descartada um pouco mais rapidamente do que a RG. A RG. Né? Mas tem as pessoas ficam ávidas, né? De realmente buscar a revista e esgota rapidinho. E o fato de ser semanal fez com que ela se tornasse muito conhecida rapidamente. Sim. Ela é mais conhecida do que a RG, que é muito mais antiga do que ela. Bacana. Teve uma mudança que ocorreu em 2011, em junho de 2011. O que foi que aconteceu, Carleto? Pois é, a Weekend, quando surgiu em 2009, tinha esse formato, o formato tabloide, impresso em papel LWC, que é uma espécie de primo pobre do papel couché. Ela é considerada uma revista, sim. É uma revista, embora nesse formato é uma revista. Pelas características da impressão, da qualidade de impressão, etc. Toda colorida, etc. Tá. Chegou um momento que esse papel começou a ficar muito raro no mercado. Então nós éramos obrigados a comprar bobinas maiores do que isso e cortar aquela bobina para chegar nesse tamanho. Senão ela ficaria gigantesca. Ela ficaria e o custo deve aumentar, né? Então nós gastávamos o dinheiro que era totalmente inaproveitado e tão importante quanto a questão econômica, financeira. Nós sempre pregamos a defesa do meio ambiente. Né? Defender a natureza, preservar o meio ambiente. E estávamos vendendo como a para a 1 centavo o quilo um papel que custava R$ 2,50 o quilo. O que era absurdo. Mas não é só, como você disse, não é só a questão do prejuízo financeiro. Né? A questão também era incoerente com a linha editorial que nós sempre defendemos. Mas nós tínhamos um receio muito grande de aquele formato era tão bem aceito pelo leitor e pelo anunciante que era um risco muito grande mudar o formato. Então nós tínhamos que fazer essa mudança de formato de um jeito que nós agregássemos mais valor à publicação do que ela tinha até então. E a escolha que fizemos foi fazer em papel couché, que é um papel mais nobre, e no formato normal da maioria das revistas. Que é isso que você mostrou agora há pouco. Saiu a Weekend. E para nossa grande alegria, tanto o mercado anunciante quanto os leitores aprovaram de forma unânime a revista e ela passou a ser mais forte comercialmente a partir da mudança do formato. Muito bom. Valdir, esse é um programa voltado a experiências empreendedoras. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da gestão da tua empresa ou das suas empresas até hoje. Como é que funciona a gestão de um jornal, de uma revista? Só complementando, mais algum tempo depois, portanto, há um pouco mais de um ano, vai fazer 2 anos agora, por influência da nossa editora Vivian Barbosa, nós lançamos uma revista feminina para Guarulhos, que é a Necessaire, que tem esse nome porque é exemplo da Necessaire que as mulheres carregam na bolsa, cabe na bolsa e tem os assuntos que interessam para a mulher. Dessa revista eu não participo da parte editorial dela, porque eu já tenho muito trabalho nas outras áreas, mas ela também está fazendo sucesso. Verdade. Olha, gestão. Às vezes, o que parece simples, o que parece fácil, na pequena empresa não é tão simples assim. Nós tivemos uma aventura, vamos chamar dessa forma. A Weekend ia tão bem aqui, e nós, por sugestão de um anunciante, abrimos a Weekend em São Paulo, nos Jardins. O PIB mais elevado do país, né? Está nos Jardins, em São Paulo. Mas a revista lá não vingou. Nós perdemos muito dinheiro tentando fazer uma revista nos Jardins. Revista de qualidade, tudo, então, que conclusão que nós tiramos disso? Só vontade de fazer não resolve. Você tem que ter planejamento, tem que ouvir o mercado, saber o que o mercado espera. Eu não posso fazer a revista que eu quero para mim. Eu tenho que fazer a revista que a população quer, o que o leitor quer. E também não adianta eu querer fazer só o que o anunciante quer. Se o leitor não quiser, você não impõe nada. Né? Então, vai dar bom resultado para o anunciante se a publicação que você está fazendo for do agrado do leitor. E para isso tem que ouvir o leitor. Bacana. Bom, 34 anos, né? 33 anos. 33 anos. Como comercial, atividade comercial, 33 anos. Em especial numa cidade como Guarulhos, que você já citou todas as dificuldades e resistências que a cidade proporciona em termos de comunicação. Qual o segredo desse sucesso, dessa longevidade? Eu acho que essencialmente ouvir o leitor. Em várias ocasiões nós mudamos o rumo de alguma coisa por perceber como é que o leitor está agindo. Tem uma passagem, eu fazia na Weekend um editorial e eu percebia pouca, não é bem receptividade, pouca repercussão das coisas que eu escrevia. Às vezes eu tocava em temas polêmicos, áridos e não tinha repercussão daquilo. Aí eu comecei a perceber como é que as pessoas reagiam quando estavam com a revista na mão. E eu percebi que as pessoas passavam batido pelo meu editorial, não liam.
E aí concluí, eu lembrei, bom, mas o Disque Diz fazia tanto sucesso no Olho Vivo, eu vou fazer uma coluna parecida com o que era o Disque Diz, falando um pouco de política, um pouco da cidade, sugestões de coisas que podem ser melhoradas na cidade. E foi muito bem. A coluna do Carleto tem muito mais repercussão do que tinha o editorial que eu mesmo fazia. Bacana, então é questão de sentir o que o leitor quer. Então eu acho que o segredo do sucesso de qualquer coisa, de qualquer ramo de atividade, é saber o que o seu cliente espera, procurar ouvir. Você tem um restaurante, como é que está a comida, gostou, como é que está o tempero, como é que está de sal, né? Procura ouvir o que o seu cliente tem para dizer. E tenho certeza que as críticas às vezes podem doer um pouco, mas é a chave para que você possa corrigir o rumo e fazer o melhor. Bacana. De uma maneira bem resumida, como é que você avalia as últimas décadas de Guarulhos? Eu acho que tem crescido a consciência de participação comunitária. As pessoas passaram a entender gradativamente mais que quando elas se unem em prol do mesmo objetivo, elas têm mais força para conseguir que o objetivo seja alcançado. Então, o crescimento da consciência de cidadania tem feito com que a cidade evolua. As autoridades não podem agir como elas bem entendem, porque a sociedade civil está de olho nelas. Bacana. Eu falei no início da entrevista que você era membro da Academia Guarulhense de Letras. Muita gente não conhece a academia. Gostaria que você faça um pouco dela, o que ela produz em termos de cultura para a cidade. A Academia Guarulhense de Letras reúne os escritores da cidade, as pessoas que escrevem prosa, poesia, ciência, tudo de uma forma geral. Eu não tenho um livro publicado, mas fui admitido na Academia Guarulhense de Letras pelo conjunto da obra, né? Pelo tanto que eu publiquei ao longo do ano da minha passagem na cidade. Estou na cidade desde 75 e escrevendo, publicando alguma coisa desde 79. E a cada ano a academia produz uma edição de uma revista. Aliás, eu quero me fazer portador aqui em nome do presidente Clóvis Domingues de um exemplar da revista número 15 da Academia Guarulhense de Letras para você. Obrigado, agradeço. Né? Obrigado. E aí reúne textos de uma série de autores da cidade. Mais de 20 autores dos mais variados estilos que se reúnem mensalmente e discutem a vida da cultura na cidade, promovem saraus, fazem palestras nas escolas, informando alguns, às vezes, o Ibrahim Cury, por exemplo, um poeta consagrado da nossa cidade, dá cursos de rítmica para alunos que queiram aprender a respeito de poesia. Temos agora, em março, a Semana de Castro Alves, que fazemos palestras nas escolas contando sobre a vida do Castro Alves, falando um pouco da poesia dele. E os nossos poetas vão às escolas para declamar poemas. Isso que eu perguntava, nas escolas ou existe algum lugar? Nós temos a sede junto ao Lago da Vila Galvão, lá no Centro de Exposições José Ismael. Mas lá é que nós fazemos as reuniões mensais, mas não existe um expediente lá, um atendimento ainda, nós não temos essa estrutura. Mas dentro do possível, a gente costuma dizer que o artista tem de onde o povo está. Então essas palestras a gente procura fazer nas escolas e, para nossa surpresa, nós temos conhecido obras literárias de autoria dos alunos. Poxa, que bacana. Alunos de ensino fundamental, ensino médio, fazendo poesia e subindo lá no palco e apresentando poesia. Então, a função da academia é incentivar o hábito da leitura e o cultivo à cultura de uma forma geral. Fantástico. Valdir, estamos encerrando a nossa entrevista. O tempo de televisão realmente é curto, né? A gente fica tão entusiasmado, tenho certeza vocês também ficaram envolvidos com esse bate-papo muito gostoso. Mas a gente encerra as entrevistas pedindo uma mensagem de estímulo ao empreendedorismo, tudo. O Valdir, ele tem uma apresentação chamada Versos Roubados. Sim. Na verdade, eu sou fã, já assisti, achei muito bacana. Fique à vontade. Se você quiser falar algum verso que transmita uma mensagem... Perfeito. Acho que fica... Isso é improviso, viu? Acho que fica legal. É uma versão do Chico Buarque para uma música norte-americana, The Impossible Dream. É o sonho impossível. Eu acho que a vida do empreendedor, principalmente do pequeno empreendedor, ela tem que ter esse ingrediente que é o sonho. Você não pode querer chegar a alguma coisa se você não sonhar. Você tem que sonhar grande e buscar esse objetivo com tenacidade. A letra diz assim: sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão. Voar um limite improvável. Tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão. Virar esse mundo, cravar esse chão.
Que importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei de vencer por um pouco de paz. Amanhã, nesse chão que eu deixei para meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Chico Buarque de Holanda. Bacana. Valdir Caleto, nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, Roberto, e um abraço aos telespectadores da TV Destaque. É isso aí. Mais uma vez, acho que atingimos com bastante força o nosso objetivo de levar essa informação empreendedora, essa história empreendedora, e terminando com esse poema lindo, que realmente nos tocou muito. Obrigado por sua audiência e até uma nova oportunidade. Até mais.